Chegou o dia da gente falar sobre o filme One Piece Red, o primeiro filme de One Piece a vir para os cinemas do Brasil, galera. Que satisfação de poder ver One Piece numa telona gigante, né? Muito diferente de ver, por exemplo, num computador ou até ver, por exemplo, numa televisão que seja a maior que fosse, é muito diferente de ver numa telona como uma telona de cinema. É uma sensação de satisfação enorme, porque desde 2013, quando eu fui assistir o filme Batalha dos Deuses e quando eu tive, inclusive, a oportunidade de conhecer o Wendell Bezerra ali na estreia do filme lá no Rio de Janeiro, quando eu ainda morava no Rio de Janeiro, né, que foi no caso até o ano passado. Galera, desde o lançamento do filme Batalha dos Deuses, eu me peguei me perguntando, porra, mas caraca, bem que podia vir um filme de One Piece aqui pro Brasil. No ano anterior, em 2012, eu acompanhei o lançamento, né, no caso lá no Japão, do filme do One Piece Filme Z, que foi um filmaço também, até hoje o melhor filme de One Piece dessa nova geração, desde os filmes de 2010. E depois veio 2016, o One Piece Filme Gold, que também não veio. Depois tivemos o One Piece Stampede, no caso, né, em 2020, que também não veio, e nessa época o One Piece já estava começando a ser visado, mas agora finalmente em 2022 a gente foi finalmente agraciado com o filme conseguindo ir para os cinemas do Brasil, galera. Mas será que o filme realmente correspondeu ao hype? Vamos falar sobre isso hoje, não antes de eu agradecer também a Diamond Filmes, né, que foi a distribuidora do filme aqui nos cinemas do Brasil e mandou esse brindezinho aqui pra mim, com essa sacochila, com alguns brindes, como o Databook One Piece Red, pra combinar. Inclusive eu tô com a camiseta, peraí, deixa eu jogar ali pra poder pegar o resto. Veio um quebra-cabeça também, olha só isso, gente, um quebra-cabeça de 200 peças, acho que vai ser um pouquinho tranquilo de montar, né? A Paula quer montar comigo, eu fiquei, pô, mas já é tão fácil, mas tudo bem. Vamos lá, vamos montar junto, né? E também uma camiseta aqui com a recompensa do Luffy aqui. Bom, não vou abrir aqui agora, senão vai ser muito complicado. E por último, um pingentinho aqui da Piticas. Inclusive, acho que a camiseta também é da Piticas, né? Mas enfim, muito obrigado por não só ter enviado esse brinde aqui pra gente, mas principalmente por ter trazido o filme aqui pro Brasil. Eles mandaram mensagem pra mim e eu falei, tragam o filme para o cinema de Chapecó pra eu poder assistir. Não sei se eles já tinham a intenção de trazer, mas se eles não tinham, pode ser, existe a possibilidade muito remota de eu ter tido alguma influência no filme, ter sido trazido para o oeste de Santa Catarina, que é onde eu moro hoje, né? Não sei, mas pode ser. Mas agora vamos falar sobre o filme. Primeiro de tudo, filmes furam bolhas, certo? Cinema é uma mídia muito mais mainstream do que a gente está acostumado, com anime, mangá, e que atinge um público muito maior, a gente sabe disso. Então, quando se trata de um filme que adapta principalmente uma obra muito longa, e nisso eu nem me refiro necessariamente só a One Piece, que tem mais de 1000 capítulos, né? Mas que tenha seus pelo menos mais de 100 ou 200 capítulos, nesses casos, muito mais do que, por exemplo, um filme de anime original que se sustenta por si só, nesses casos eu sinto que é muito necessário ter a consciência de que muita gente de fora da bolha do anime também vai assistir ao filme. Sejam os pais das crianças que vão levar as crianças, sejam os amigos de gente que vai acompanhado ali, não, vamos lá ver o filme pra eu te apresentar o One Piece e tal, vai estar no cinema, mó hype, seja a própria garotada que vai por si só, inclusive estavam muito presentes na minha sessão do cinema, né? Muita garotada ali, adolescente que eu não faço a menor ideia se realmente conhecia ou acompanhava o One Piece, talvez conhecesse e meio que só caiu lá de paraquedas, viu que era um desenho de anime e falou, vamos então assistir, garotada, e foram lá a garotada conhecer o filme. Então é importante que o roteiro se preocupe em situar bem algumas coisas pra gente. Por exemplo, os filmes de Boku no Hero, eles sempre explicam, os 3 que a gente teve, eles sempre explicam que aquela é uma sociedade de heróis, onde as pessoas desenvolveram individualidades e etc. O primeiro filme, inclusive, é o que mais gasta tempo, até um pouco mais do que eu acho que seria necessário para explicar toda a sociedade de Boku no Hero e resumir toda a história de Boku no Hero pra gente. Já os outros 2 filmes, eles já são um pouquinho
pouquinho mais resumidos nesse sentido, né? Já jogam as informações de forma um pouquinho mais direta. E outro exemplo também é o caso de Jujutsu Kaisen Zero, que esse é um caso muito particular, né? Que foi uma adaptação do volume 0 do mangá que foi publicado antes mesmo da história original. Então eles já se dão naturalmente o trabalho de introduzir a gente no filme, né? Introduzir a gente dentro daquele universo no filme, porque o próprio mangá ele já faz isso. É só depois do volume 0, da publicação do volume 0, é que a gente tem a publicação do volume 1 da história que a gente conhece seguindo o Itadori, né? Que apresenta de novo, nesse caso é o volume 1, que apresenta novamente todos os conceitos básicos daquele universo, né? É meio que o volume 1 que está repetindo o que foi introduzido no volume 0, só que tudo bem, o volume 0 foi adaptado depois para uma animação e foi para o cinema como o filme Jujutsu Kaisen Zero, e eles retomam todos esses conceitos. E agora, no caso do filme Red aqui, olha só que louco, mesmo sendo um filme de One Piece, né, uma história extremamente longa, com uma bagagem muito grande e muito contexto, nesse caso, eles nem precisariam necessariamente dizer que o Luffy está em busca do tesouro One Piece, que ele, por exemplo, quer ser o rei dos piratas, né? Porque o próprio filme nem é sobre essa jornada aqui nesse caso, é muito mais sobre a Uta, e o bando do Luffy é só um dos elementos que circundam a história dela. E isso por si só já é algo bastante inédito, né? Tipo, o foco na história não ser em torno do Luffy ou do bando do Luffy. Essa foi inclusive uma ideia bem ousada que eu quero ver mais vezes, né? Quem sabe no futuro um filme que nem sequer tenha a presença do bando e que consiga explorar mais do universo de One Piece, né? A gente viu como foi o sucesso do filme Jujutsu Kaisen Zero, que a gente sequer teve a presença do Itadori no filme e foi um filme de sucesso. Então eles podem começar a ver que expandir um pouco o universo também pode dar certo. Mas voltando aqui, o problema é que o bando do Luffy não é só um elemento que circunda a história da Uta, mas sim que ele é um dos elementos que circundam essa história, porque a quantidade de personagem que tem nesse filme, meu amigo, é uma salada de fruta que eu acho que eles se inspiraram. Ainda teve aquela sensação de a gente precisa repetir um pouco do que foi o filme Stampede, que foi o filme anterior de One Piece, que foi uma completa salada de fruta de personagem caindo na porrada aleatoriamente, né? Eu sinto que eles ainda quiseram resgatar um pouco dessa sensação e por isso trouxe uma porrada de personagem, mesmo que não tenha sido na mesma quantidade que foi o filme anterior. Então a gente tem a presença do bando da Big Mom, que a gente, porra, não teria propósito nenhum da Big Mom aparecer. Tipo, mano, a história não se passa depois do arco de Wano, o que ela tá fazendo? No começo da história a gente tem um grupo de piratas aleatório que tenta sequestrar ali a Uta, que a gente não sabia se ia ser importante ou não, no fim acabou não sendo importante. A gente tem a presença do Trafalgar Law, a gente tem a presença do Bartolomeu, a gente vê a CP0 aparecendo, a gente vê os Gorosei aparecendo, sabe? Tipo, o Almirante de Frota, o Akainu também aparecendo, tem Ryubito também aparecendo pra sequestrar, pra dizer ali, agora você é minha, você vem comigo. Então é muito elemento, é muita coisa do universo de One Piece que é introduzida, que aparece na história. Isso acaba sendo uma faca de dois legumes, porque ao mesmo tempo em que isso é muito legal para quem já acompanha a obra, da gente ter uma porrada de personagem dentro do filme, personagens populares que a gente vai ficar, nossa, fulano aparece, fulano também aparece, isso e aquilo, ótimo pra gente, mas que pra quem é um pouco mais de fora da bolha que a gente tá acostumado a acompanhar aqui, só serve pra poluir o filme. Eu tentei me importar muito com quem é de fora dessa bolha e tava indo assistir o filme e que infelizmente acaba ficando completamente perdido no que tá acontecendo, na quantidade de personagem envolvido na obra.
Tudo bem, One Piece é uma obra que já tem muito personagem, já é muito grande, tem muitos elementos, mas para esse filme muita coisa poderia ser deixada de lado e a história ter sido resumida, focada nos elementos que mais interessam para a trama do próprio filme, né? Então os pais da garotada que foram assistir o filme vão ficar completamente perdidos, os amigos de quem foram juntos ali, né? Não, vamos lá, também vão ficar completamente perdidos, e as crianças, a garotada que foi assistir ali por conta própria, sem conhecer muito de One Piece, mas acabou indo, essa é a que mais se beneficia disso, porque mesmo que não entenda nada, a pessoa pode não entender nada, a garotada tá lá só pra ver a porrada meio que aleatória, sabe? Sem entender direito, vê um negócio, vê outro ali, tudo bem, já fica meio perdido, mas se entretém de uma forma ou de outra, e esse filme acaba sendo também uma vitrine para essas pessoas, né? Porque a garotada vai lá, assiste o filme e por mais que não entenda muito bem todo esse universo, uma porrada de personagem, quando ela for pra internet, quando a garotada for pesquisar na internet, porra, ela vai reconhecer, vai falar, caraca, esse é o fulano que tava no filme, esse é ciclano que também tava no filme, e vai começando a se inteirar um pouco mais da história. Então, eu acredito que os dois principais públicos que conseguem tirar mais vantagem, mais proveito, né, que mais se beneficiem disso, dessa salada de frutas, são os fãs mais assíduos, que vão acabar tendo uma porrada de fanservice, de personagem ali que não agrega muito na história, e segundo, a garotada que já não entende muito, mas vai acabar ali se entretendo e depois vai servir, como eu falei, o filme vai servir como uma vitrine para quem quiser depois acompanhar um pouco mais a obra. Mas agora vamos falar sobre a história da Uta, que foi a personagem principal desse filme. Ela foi encontrada num baú de tesouro pelo bando do Shanks e por isso foi adotada por ele e passou boa parte da infância navegando com o bando, né? Nisso ela chegou a conhecer o Luffy, tendo visitado ele na Vila Fuchsia junto do bando do Shanks algumas vezes, e depois ela adquiriu a fruta da canção. E quando ela passou a morar no reino de Elegia para poder estudar música e se tornar uma cantora de sucesso, né? Estudando naquele país, aconteceu uma tragédia, que foi ela ler uma espécie de canção amaldiçoada que desperta uma criatura que acaba destruindo a ilha inteira sem que ela tenha consciência do que aconteceu. Ela acaba sendo salva pelo Shanks na época, e para que a Uta não fosse perseguida pela marinha e pelo governo mundial, o Shanks assume a culpa pelo ocorrido, e a Uta cresce acreditando que o Shanks realmente causou tudo aquilo, que ele era uma má pessoa e que tinha abandonado ela. E esse desastre que aconteceu na ilha é o que motiva ela a executar um plano no futuro onde ela colocaria todo mundo da ilha, e boa parte do mundo inclusive, no chamado Mundo da Uta, para viver eternamente no mundo de sonhos. O poder dela permite com que todo mundo que ouça a canção dela perca a consciência e as suas almas sejam transportadas para o mundo de fantasia da Uta, onde ninguém mais precisaria ter medo de tragédias, não precisaria trabalhar, não passaria fome, nem nada do tipo. Basicamente, um genjutsu do Madara, só que aqui as pessoas tinham a consciência de que estavam em outro plano, e é isso que faz a diferença, né? É aqui que a gente tem a grande lição do filme, porque mesmo oferecendo um mundo teoricamente perfeito para aquelas pessoas, elas ainda preferiam voltar para a realidade. Elas não queriam esse escapismo que ela ofereceu, viver eternamente nesse mundo da fantasia, porque mesmo que o mundo real tenha as suas dificuldades, que aquele reino tenha passado por uma tragédia enorme, existe também felicidade, existe também realização pessoal naquilo. E isso foi o que foi importante para Uta entender, que ela própria também devia aceitar a sua realidade. Isso porque a gente descobre mais pro final do filme que ela já sabia que o Shanks não tinha sido quem causou aquela tragédia na ilha anos atrás. Ela já sabia que tinha sido resultado do próprio poder dela, mas mesmo assim ela queria fugir dessa realidade, fugir dos seus próprios demônios. Só que a gente precisa reconhecer esses demônios e lutar
contra eles. A gente não pode só fugir dos nossos traumas. A gente tem que reconhecer que eles existem e enfrentar eles. E é isso que a Uta ela precisa entender. Com as pessoas da ilha que passaram por aquela tragédia e ainda assim elas insistiam em permanecer no mundo real e não viver no mundo da fantasia, a Uta, mesmo depois de descobrir a realidade, ela ainda assim preferiu continuar a executar o seu plano de colocar todo mundo no genjutsu da felicidade eterna, porque ela mesma não aceitava a própria realidade, né? Só que a gente precisa reconhecer esses demônios e lutar contra eles. E esse demônio da Uta é personificado na imagem do vilão final, né? Que é a criatura gerada pela canção amaldiçoada lá. E além de reconhecer a existência desses demônios que a gente carrega, tá tudo bem também aceitar ajuda para enfrentar esses nossos demônios. E é aí que entra o Luffy e o Shanks ajudando ela no final do filme. Então a lição do filme, a moral da história do filme é muito bonita. É uma mensagem de você não procurar uma fuga da realidade, de você ter que aceitar essa realidade. Por mais que você tenha, olha só que louco, por mais que você tenha a capacidade de fugir da realidade e as pessoas ali, elas até aproveitam quando elas são colocadas lá no genjutsu, no mundo da Uta, elas até aproveitam até certo ponto aquela felicidade, é importante também saber que o mundo real continua existindo e você não pode viver só nesse escapismo eternamente. Então a mensagem do filme é muito legal, é muito interessante. Talvez não tenha sido executada da melhor maneira por conta de tanta poluição de personagem que aparece ao longo do filme, pode ser, mas a mensagem por si só, o argumento do filme é muito bonito. E outra coisa que eu queria falar também é sobre a linearidade do filme, a forma com a qual, a ordem com a qual a história é contada pra gente, porque no começo da história, a gente só ouve falar de um tal de Shanks que é muito poderoso e que é muito importante tanto para Uta quanto para o Luffy também, só que a gente por muito tempo no filme não vê quem é esse personagem, a gente só vai ver um pouco mais pra frente no filme. E pra quem não tá acompanhando, pra quem não conhece direito a história, fica um negócio meio, tá, quem exatamente é esse cara? Por que ele é tão importante assim? Quem é ele, afinal? Então seria muito interessante se a gente tivesse visto a história sendo contada de uma maneira mais linear, sabe? Mostrando, por exemplo, o Shanks mais novo, a gente conhecendo o Shanks primeiro na história, afinal, ele é o grande marketing desse filme. O filme Red, ele é nomeado partindo da existência do próprio Shanks, então poderia muito bem a história ter começado com ele mais novo, quem sabe com algum fanservicezinho, mostrando ele em alguma batalha ou em algum momento importante pra gente que já é fã mais assíduo, mas mostrando ele mais novo, conhecendo a Uta, né, cena que a gente vê mais pro final do filme, depois adotando ela como parte do bando, depois levando pra conhecer o Luffy, e aí a gente conhece o Luffy criancinha, sabe que ele já tem uma relação com a Uta, né, convivendo com ela no reino de Elegia, né, vendo ela crescer como cantora na sua carreira, né, como cantora, e assim aos poucos a gente vai entendendo, a gente vai sentindo um pouco mais a conexão que a própria Uta ela tem com o Shanks, porque esses momentos, eles são muito fortes no filme, sabe? Os poucos momentos que a gente tem do Shanks e da Uta, deles conversando, deles interagindo, dessa relação de pai e filho, foi muito forte e poderia muito bem ter sido estendido esses momentos, né? Mais do que a gente ter o fanservice pra gente que já é macaco velho e ver o Shanks lutando com o Mihawk, ou vendo que ele ganhou uma cicatriz, né, pelo Barba Negra, sabe? Ou algo do tipo. Esses momentos dele agindo como pai com a Uta são muito fortes, são muito impactantes e engrandecem muito esse plot do filme, né? Então, se eles tivessem dado um pouco mais de tempo de tela a essa construção de uma forma mais linear, sem perder tempo com o Oven, a Brulé, pelo amor de Deus, seria muito mais benéfico pro filme, né? Aquela máxima, o menos
é mais. Fora isso, o filme é um musical, é importante saber disso porque vocês vão ver muita música sendo cantada só pela Uta durante boa parte do filme, né? Em alguns momentos até o intervalo de uma música para outra é bastante curto, cerca de 5 minutos depois a gente já tem ela cantando de novo. Isso pode parecer um pouco cansativo, mas depois da metade para o final do filme, o intervalo entre as músicas fica um pouquinho maior e a principal música que cativa a gente é realmente a última música que é cantada no filme, né? Inclusive, parabéns à dublagem que fez a última música principalmente ser bem forte, sabe? Sobre a canonicidade do filme agora, bom, a gente viu a silhueta da Uta sendo mostrada no mangá, quando o Shanks relembra ali no final do arco de Wano, né, as crianças que eram importantes pra ele, ele relembra também da Uta, então ela existe de fato no mangá, mas a gente não sabe o paradeiro dela hoje em dia, se ela morreu, se ela sobreviveu, se ela ainda vai aparecer, onde que ela foi parar, e outra coisa é sobre o passado do Shanks, né, sendo encontrado num baú no incidente de God Valley. Esse passado, tanto do Shanks quanto da Uta, né, sendo adotada pelo Shanks, provavelmente são sim canônicos. O Oda ele provavelmente vai retomar principalmente o passado do Shanks sendo encontrado no incidente de God Valley dentro do mangá, mas os eventos atuais do filme, sabe, não vão ser canônicos. O fato do Shanks ele ter lembrado da silhueta da Uta no final do arco de Wano, isso muito provavelmente sequer vai ser importante para a história. É muito improvável que a gente veja a Uta de fato no mangá. É só aquela desculpa de, olha só, o Shanks relembrou da Uta no mangá, quer dizer que ela é importante, quer dizer que a gente precisa ir assistir ao filme. Tudo é uma desculpa para fazer as pessoas terem um motivo para irem ao cinema. O motivo final, o propósito final é vender ingressos. Não é fazer uma história que realmente vai se interligar com a história do mangá e tal. É entregar alguns fanservices, ter uma desculpa para as pessoas irem ao cinema, não só pelo fanservice, mas com a desculpa de que, olha, essa personagem existe no mangá, então a gente precisa ir assistir. Mas galera, não precisa se preocupar quanto a isso, né? Alguns elementos do passado do Shanks devem ser resgatados no mangá, mas fora isso, dificilmente alguma outra coisa vai ser aproveitada. Além disso, no ato final do filme a gente tem várias cenas de ação, inclusive com uma animação que, bom, se inspira muito no anime semanal que a gente tá vendo, que no momento atual tem aquela quantidade excessiva de brilhos que inclusive eles deram uma reduzida, né? Mas ainda assim é um negócio bem caótico, uma animação bem caótica que se destoa bastante dos filmes anteriores, né? Os filmes anteriores ainda eram bastante pé no chão quando se tratava dessa quantidade excessiva de epilepsia que a gente tem ao ver o filme, né? A gente tem o clássico fanservice do bando do Shanks enfrentando ali não só os marinheiros com as cenas de ação deles, né? Enfrentando também ali os almirantes que eu já discuti aqui no canal. Tem também o bando do Shanks em paralelo ao bando do Luffy, com eles executando ali cenas de ação em paralelo, que ficou bem legal, foi a cena mais legal de ação, e também o combo ali do Shanks com o Luffy ao mesmo tempo. Olha só, isso foi genial, que eles conseguiram arrumar uma forma de executar uma cena de ação do Shanks junto do Luffy sem que eles se encontrassem fisicamente, porque a gente sabe que o encontro prometido do Shanks com o Luffy resulta no Luffy devolvendo o chapéu de palha pro Shanks, e isso não poderia de forma alguma acontecer no filme. Então eles arrumaram um jeito de trabalharem os dois numa cena de ação ao mesmo tempo, sem que eles de fato se encontrassem ou sequer se vissem. Então esse filme teve um excelente marketing, conseguiu vender muito bem a ideia do filme, mas ao mesmo tempo eu sinto que a gente poderia ter tido um pouco mais do Shanks no filme, ter tido bem menos personagens para focar de fato a história no que interessava pra gente, mudar talvez ali um pouco a forma como a história foi contada, e também seria um pouco mais de aventura na história. Eu senti um pouco falta disso, né? Já que a gente já inicia o filme com o bando do Luffy já na ilha de Elegia, eles permanecendo na ilha de Elegia, e no fim eles encerrando o filme ainda na ilha de Elegia. Então poderiam ter colocado o bando do Luffy ali chegando até a ilha, aquela sensação de fato de aventura, né, que estava muito presente, por exemplo, no filme Strong World. Mas pra mim, o melhor filme de todos, pelo menos o da nova geração, né, a nova leva de filmes que vem desde 2010 com o 10º filme Strong World,
é de fato o filme Z de 2012. Esse, galera, se você não viu, pode assistir tranquilo, que é o melhor de todos. Depois eu acho que vem o Strong World, depois o One Piece Filme Gold, depois o Red e por último o Stampede. E por fim, se você não for inscrito, eu te convido a fazer parte dessa tripulação se inscrevendo no canal aqui embaixo e ativando o sininho para não perder a notificação dos vídeos que saem toda semana falando sobre o mangá e o universo de One Piece, beleza? Até a próxima, tchau!